encontre ao nosso coração, a nossa mente, para sermos transformados pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Então, quem não tem Bíblia, vai se chegar junto de alguém que tem uma Bíblia. Vai ficar junto, vai ler essa passagem bíblica. Lucas capítulo 5. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Então quero ver todo mundo aqui de Bíblia aberta. Quem não tem Bíblia, pode pegar aqui, eu vou servir uma Bíblia. E aqui a irmã, alguém vai vir aqui à frente e vai levar essa Bíblia para algum menino, alguma mulher que esteja. Quem mais? Todos aqui estão com Bíblia, né? Estou vendo ali. Aqui a menina. Então está todo mundo já com Bíblia. Lucas capítulo 5. Diz assim: certo dia, Jesus, perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu. E todos, diz o texto, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, neste lugar, aonde o Senhor está presente, se movendo de maneira graciosa e bondosa. Ó Deus, te suplicamos, ó Espírito Santo de Deus, que comunique, Senhor, a tua verdade do Evangelho de Deus, que pode mudar por completo a vida de um homem, de uma mulher e de uma criança. Pois revele-se, Senhor, a cada vida aqui, Deus, mostrando tão poderosa salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei aqui, é um local difícil, né, para a gente ter lugares com muita água. Mas quem aqui já teve a oportunidade de conhecer um grande lago? Aqui em Riacho das Almas, tem uma represa. E lá contém grande quantidade de peixes, de água. Mas quem já foi aqui e viu um grande mar? Já foi numa praia? Já viu uma praia? Ou foi em uma praia, tomou um banho de mar e viu aquela imensidão de água? A Bíblia diz que esse lago em Genezaré, que Jesus ele é citado por Lucas,
Era um lugar com muita água, e um lugar de águas profundas, um lugar com muitos peixes, um lugar onde tem um lago, tem peixes, tem pescador. E naquele lago tinha muitos pescadores, famílias que precisavam e que comiam os peixes para matar a sua fome, para se alimentar. Diz o texto que naquele dia, naquele momento especial, que os pescadores estavam lançando as suas redes, também naquele dia, naquele momento, estava presente ali o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo estava contemplando, olhando a atividade daqueles homens, pescando e levando os peixes, alimento para o seu lar, para a sua casa. Quero te dizer que nessa tarde, não importa a situação que você esteja atravessando, os problemas, preocupações em sua mente, como Jesus estava olhando a vida daqueles pescadores naquele grande mar, nessa tarde Ele está olhando para você. Ele está contemplando a sua situação, as suas orações. Ele está olhando o que você está atravessando. O texto diz que viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Diz o texto, qual lemos, que os pescadores eles foram à alta madrugada. Eles tentaram pegar os peixes, mas não pegaram nenhum peixe. E pela manhã estavam lavando as redes, quem sabe tristes, quem sabe decepcionados, quem sabe pensando, vamos ter que entrar novamente nesse grande rio, nesse grande lago, enfrentar novamente a fúria desse grande mar. Mas diz o texto que diante daquele aperto no coração, diante do medo, diante das preocupações, Jesus estava olhando para aqueles homens. Amém. Diz o texto que ele viu à beira do lago 2 barcos, ali deixados pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então, em cima do barco, ele agora estava ensinando aqueles pescadores. Precisamos olhar para o texto bíblico e dar autoridade ao que o texto bíblico aqui está nos revelando. Preste atenção, o texto bíblico diz que homens estavam pescando num lago muito grande. Os homens estavam ali juntos, mas quem sabe tristes, decepcionados, estavam lavando as suas redes. Mas agora aparece um homem em cima do barco, acima daquele lago, e agora estava comunicando algo especial naquela tarde, naquele momento, nessa hora. Não importa os seus medos, não importa as suas preocupações, o que você esteja enfrentando em casa, se faz necessário diante do medo. Quem aqui tem medo? Quem aqui não tem medo? Quem não tem medo? Todo mundo tem medo de algo e de alguma coisa. Já enfrentou algo, está enfrentando alguma situação na vida, e diante das circunstâncias da vida, toda mulher enfrenta medo. Medo para ter um filho, medo muitas vezes para se relacionar com uma nova pessoa, mesmo construindo algo, mas enfrentamos medo diante de orçamentos, diante de preocupações humanas. Diz o texto que aqueles homens pescadores estavam enfrentando medo em seus corações e não sabiam se teriam que novamente ir no fundo daquele lago. Mas naquele dia estava Jesus em cima do barco, acima do lago,
falando a todos que estavam juntos, e diz o texto que muitas pessoas procuravam Jesus para ouvir as suas palavras. Nessa tarde eu quero te dizer, à luz da palavra de Deus, não ouça a voz ou o conselho dos seus medos. Quando um homem, quando uma mulher, quando uma criança, quando um jovem para de ouvir as palavras e conselhos da sua mãe e do seu pai, para ouvir conselhos do seu próprio coração ou dos seus próprios medos, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, parece perfeito, mas o seu final é caminho de morte. Quando um homem, quando uma mulher desobedece a Deus e passa a ouvir seus próprios medos, ele começa a traçar um caminho de morte, de solidão e de desassossego para a alma e para o espírito. Mas diz o texto bíblico que mesmo enfrentando os medos, mesmo enfrentando os pavores da vida, mesmo enfrentando as dificuldades, as circunstâncias difíceis, se faz necessário parar tudo e ouvir a palavra do Senhor. Amém. Jesus Cristo. Diz o texto, ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pediu que afastasse um pouco a praia, então sentou-se do barco, ensinava o povo. O Salmo 29, ele diz: tributai ao Senhor a sua glória, tributai ao Senhor a sua força, a Deus pertence glória e honra. O Salmo 29, ele diz que através da palavra de Deus, tudo foi criado. Tudo foi criado. Tudo quanto existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Você também foi criado pelo poder da palavra de Deus. Quando enfrentamos medo e solidão na vida, a quem devemos dar autoridade e ouvir? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz o texto que Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. É interessante que quando estamos diante de situações difíceis, de tomadas de decisão, de escolhas para escolher, nós muitas vezes somos influenciados pelos amigos. O amigo diz, faz isso, a amiga diz, faz aquilo, chega alguém mais próximo e nos dá um conselho, mas diz o texto bíblico que para tomar decisões certas na vida se faz necessário ouvir unicamente e dar autoridade à palavra de Deus. Quem dá autoridade, quem crê na palavra de Deus, pode ver um milagre em sua vida. Quem sabe você esteja dizendo, a minha vida está difícil, eu só consigo enxergar dificuldades na minha vida, eu tenho atravessado momentos difíceis, eu tenho saído de um ambiente marcado por influências de morte e de trevas. Quero te dizer nessa hora, nessa tarde, dê autoridade absoluta à palavra de Deus. Quem dá autoridade à palavra de Deus pode ver um milagre acontecer em sua vida. Quem dá autoridade à palavra de Deus pode obter a vida eterna de Deus. Quem dá autoridade à palavra de Deus pode vencer o medo, pode vencer o poder da morte, pode vencer as influências das pessoas que dizem: você não vai ter um futuro brilhante. Você já ouviu alguém chegar perto de você? Ou já foi influenciado por alguém chegar assim e dizer: olha, seu cabelo não é o mais bonito, sua estatura não é a mais alta, você não tem a melhor voz, você não parece que vai conseguir algo na vida, mas
quero te dizer nessa tarde: não ouça essas pessoas. Não escute a voz do medo. Não escute a voz do inimigo, Satanás, que diz a Bíblia que vem para matar, roubar e destruir. Mas dê autoridade à voz do bom pastor, do mestre, como diz o texto sagrado. Simão chama Jesus de mestre. É interessante observar por que esse personagem, Simão, ele chama Jesus de mestre. Ele não está dizendo que Jesus, ele é um ensinador que pega um giz e escreve num quadro, dizendo que Jesus é um professor. Simão não chama Jesus de mestre, dizendo que ele é um professor. Simão, ele chega para Jesus e ele diz: Jesus, tu és mestre, porque tu és dono, tu és o Senhor, tu és o governador, tu és o dirigente, tu és o único que pode sim mudar a minha sorte, o meu futuro e trazer novidade de vida sobre a minha vida e a vida da minha família. O texto sagrado diz que, esforçando a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Um grande momento, e foi difícil para muitas pessoas, foi o período da pandemia. Muitas pessoas foram vencidas pelo medo. Muitas pessoas foram acometidas pela tirania e pelo poder do medo. Muitas pessoas ouviram, encheram os ouvidos, os corações e foram bombardeadas pela força do medo. Se sentiram pessoas amedrontadas, não poderiam sair, se relacionar, viver a vida de Deus porque estavam com medo. Mas a Bíblia diz que quando ouvimos e damos autoridade à palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas ousadas, cheias de fé para vencer o medo. Há muitas pessoas que têm medo da morte. Há muitas pessoas que não sabem o que irá acontecer depois que morrer. A Bíblia diz que segue-se o juízo de Deus sobre a vida daquele que crê em Deus, receberá a vida de Deus. Aquele que vive desobedecendo a Deus e que anda de costas para Deus, morrendo, enfrentará o juízo de Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto vida, há esperança para cada jovem. Há esperança para cada homem. Enquanto vida, há esperança para as famílias. Enquanto vida, há esperança e poder de Deus para enfrentar o poder da morte, enfrentar o poder da condenação eterna, enfrentar o poder de Satanás. Isso por meio da vida e da fé no Senhor Jesus. Amém. O texto sagrado diz que Simão, ele não deixou para amanhã. Ele disse: Senhor, eu estou enfrentando um mal-estar em minha vida. Passamos a noite toda, Senhor, não pegamos nenhum peixe. O que será agora da subsistência da nossa família? Chegarei em casa e direi: não pegamos nada. Senhor, não pegamos nada. Mas é o Senhor que está dizendo: lance as redes, eu vou lançar as redes. Eu quero te dizer nessa noite, ou nessa hora, se aproxima-se da noite, eu quero te dizer nessa hora, pare tudo para ouvir a palavra de Deus. Amém. Quem sabe que você esteja dizendo: eu estou pensando na morte. Há uma voz de morte em meu ouvido. Há uma voz de condenação em meu ouvido. Há uma voz de desespero em meu ouvido. Há uma situação que está tirando a minha paz e a paz dos meus familiares. Pare tudo e ouça a poderosa, suficiente
palavra de Deus. Quando você chegar em casa, dá aqui uma missão para as crianças, para os jovens, para as mamães. Quando você chegar em casa, você vai dizer: olha, eu ouvi a palavra de Jesus, e Jesus falou comigo dizendo que eu posso enfrentar a morte, eu posso enfrentar o medo, eu posso enfrentar a solidão, eu posso enfrentar as desesperanças da vida. E as pessoas vão perguntar: como é isso? Crendo na palavra do Senhor Jesus. Ele disse: crê, eu creio. E a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Amém. O texto sagrado diz que quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Você observa que o texto dizendo: os homens estavam decepcionados no primeiro momento, estavam lavando as redes no primeiro momento, estavam pensando se iriam entrar no grande lago no primeiro momento, mas ao ouvir a palavra de Deus, eles deixam, param tudo, não pensam no medo, pensam tão somente em obedecer a voz do Senhor Jesus. E algo extraordinário aconteceu na vida daqueles homens. Nessa tarde, algo extraordinário Deus ele quer fazer na sua vida. Deus ele quer fazer na vida dos seus familiares. Deus ele quer fazer algo extraordinário, ou seja, rompendo o medo da morte e trazendo vida e esperança na tua vida, na tua casa, pelo poder e pela presença do Senhor Jesus Cristo. Estava pensando nessa tarde sobre o poder da modernidade. É interessante que algumas pessoas ainda não possuem celular, outras já possuem, têm celular, têm posse de tecnologia, mas você já parou para pensar que a tecnologia não consegue mudar por completo a nossa vida, a nossa estrutura emocional, não consegue muitas vezes separar aquilo que estamos vivenciando de dificuldade, mas a fé em Jesus pode e tem o poder de mudar a circunstância mais terrível, mais medonha, que talvez você esteja enfrentando. Diz o texto que era uma grande escassez, uma grande necessidade, grande era a necessidade daqueles homens. E o que foi que eles fizeram? Deram autoridade à palavra de Jesus. Quando uma mulher e um homem dá autoridade às palavras do Senhor Jesus, Deus rompe a sua realidade e traz o cenário do milagre e do sobrenatural. Coloque a sua fé em Jesus, creia plenamente nas palavras do Senhor Jesus. Nessa tarde foi falado aqui pela jovem: passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nossas roupas se estragam, nossos sapatos se estragam, nós envelhecemos, todas as coisas no mundo passam, não são eternas, mas a única coisa que é eterna é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela pode gerar esperança no coração de uma pessoa que nessa tarde ele esteja dizendo: eu estou cansado, eu estou sem esperança. Crendo na palavra de Deus, pode obter vida, e vida de Deus, vida eterna, vida dos céus, plena vida de Deus. Agora, algo extraordinário que acontece nesse texto é que Jesus ele faz um milagre na vida daqueles homens, trazendo uma pesca maravilhosa. É interessante que eu vejo aqui em Riacho das Almas e também aqui em Pororocas, pessoas construindo casas, pessoas adquirindo propriedades, e que na maioria das vezes dizem: graças a Deus, Deus abençoando, Deus enriquecendo, Deus fazendo homens e mulheres prosperar,
Mas não é somente isso que Deus ele quer para as suas vidas. Deus ele quer implantar o reino de Deus em seu coração, porque essas coisas são passageiras. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida de Deus pulsando em seu e em meu coração. Quando um homem e uma mulher recebe uma bênção de Deus, o que é que ele deve fazer? Eu vejo lá em Riacho, por exemplo, uma senhora que nós nos encontramos, ela disse: pastor, eu estou muito feliz porque recebi uma bênção de Deus. Deus me deu uma casa, pastor. Deus me abençoou. E nós dizemos: nós estamos também muito felizes com você, porque você foi contemplada pela bênção de Deus. Mas você sabe o que é que Deus, Ele pede, Ele requer de uma pessoa quando ela é abençoada, como nessa multiplicação dos peixes? Deus, Ele pede o seu coração. Deus ele pede a sua vida. Deus ele pede plenamente a sua vida em troca do reconhecimento, em gratidão por tudo que Deus pode, deseja, vai fazer, mas muito mais aquilo que ele realizou na cruz do Calvário por meio do seu Filho, derramando sangue precioso para te salvar do poder da morte. Diz o texto que, fazendo um grande milagre da multiplicação dos peixes, Jesus ele olha para aqueles homens e diz: deixem tudo e agora resolvam encaminhar comigo. Ter uma casa, ter um carro, ter coisas na vida é uma bênção de Deus, mas tendo todas essas coisas, tendo a bênção da multiplicação, da bênção da fartura sobre as nossas vidas, mas sem a presença de Deus, não é nada. Nessa tarde se faz necessário dizer graças a Deus por suas bênçãos, mas também dizer: Senhor, a minha vida eu quero entregar em reconhecimento da oferta mais preciosa, ó Deus, revelada na cruz do Calvário. Eu quero te servir, te honrar com a minha vida em gratidão pela vida do teu Filho, Jesus Cristo. Você entende isso? Você crê nisso? Então vou convidar você a ficar em pé. Fica em pé. Aqueles que já entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, você pode fazer uma oração de consagração, dizendo: Senhor, tudo quanto o Senhor tem me abençoado, eu quero, Senhor, me colocar à tua disposição para te servir e ser um canal de bênção na vida da minha família, na vida dos meus vizinhos, na vida, Senhor, daqueles que estão perto de mim. Eu quero ser um pescador, uma pescadora de almas, falando de Jesus e do amor de Jesus para outras pessoas. Agora, há alguém aqui entre nós que ainda não rendeu a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém? Se não, alguém que ainda disse: eu preciso entregar.